Fala galera, eu sou o Marco Túlio do Diário Trader Esportivo e estaremos juntos aqui no Café com Apostas para analisarmos e criarmos os melhores cenários dessa sétima rodada da Bundesliga. Mas antes de iniciarmos as análises dessa sétima rodada, bora fazer um review da nossa lista da sexta rodada, onde separamos duas entradas em back e duas entradas em lei. O nosso primeiro back era a favor do Stuttgart, como já havia falado no último Café com Apostas. Era um jogo que ficaria muito confortável tanto trabalhar o Lei Colônia quanto o Beck Stuttgart. Eu trabalhei o Beck Stuttgart nessa partida. Basicamente, depois dos 15 primeiros minutos, o Stuttgart começou a controlar completamente a partida, estava muito próximo do gol. Quem estava em Beck conseguiu pegar uma correção próxima ali de 10% no primeiro tempo. Uma pena foi o Stuttgart ter perdido as boas oportunidades de gols que criou no jogo, veio fazer seus gols só no segundo tempo. Eu vinha fechar minha posição no primeiro tempo, quando o zagueiro do Stuttgart deu uma vacilada, acabou tocando a bola para escanteio, aí o mercado veio a corrigir um pouquinho, mas mesmo assim deu para poder fechar a posição com um pequeno green. E o nosso segundo back era a favor do Leverkusen que começou meio atrapalhado a partida, não gostei do início do jogo do Leverkusen, uma partida bem corrida, e teve o seu primeiro gol ali logo aos 18 minutos, onde eu não consegui estar no mercado, não dei nenhum clique nessa partida do Leverkusen. E o Leverkusen depois também veio a marcar mais gols e acabou vencendo por 3-0 a fraca equipe do Mainz. E separamos duas entradas em lei, que era na equipe do Wolfsburg e do Darmstadt. Ambos os jogos começou muito corrido, né? Tanto o Darmstadt quanto o Wolfsburg começou a ter muita posse de bola ofensiva. Foi um jogo basicamente que não deu para poder estar trabalhando esses leis. Ambas as equipes perderam suas partidas, mas a gente teve ali um primeiro tempo muito movimentado de ambos os lados. Foram jogos difíceis de trabalhar. Mas bora lá então iniciar as análises dessa sétima rodada da Bundesliga. Aqui na sexta-feira já temos um jogo entre o Gladbach contra o Mainz. O Mainz vem decepcionando cada vez mais, é a equipe que menos marcou gols aqui nessa Bundesliga até o momento, né? Marcou apenas 4 gols em 6 partidas. A Bundesliga, né, que subiu demais, né, sua média de gols por jogo, né? E isso deve ter alguma influência do número de acréscimos, né, que os árbitros estão dando, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Coisa também que está complicando demais, né? A gente trabalhar o mercado de over, porque basicamente todos os jogos a gente está tendo mercados bastante amassados. Mas bora lá iniciar então nossa sétima rodada, Gladbach contra o Mainz. O Mainz é uma equipe muito limitada, vai brigar contra o rebaixamento e vai enfrentar uma equipe que está abaixo das expectativas, que é a equipe do Gladbach. A gente tem um mercado dando uma odd de 2,14 para o Gladbach, é uma odd muito interessante. Só que o Gladbach é uma incógnita ainda nessa temporada. É uma equipe que joga bem um jogo, acaba jogando duas partidas muito mal. Só que aqui a gente tem uma diferença técnica muito grande entre esse Gladbach e Mainz. A gente tem um mercado interessante tanto para trabalhar o back quanto para trabalhar o lay. O Gladbach é uma equipe que sabe propor bem o jogo. Tudo bem que falha muito, né? Erra muito o último passe, perde muitos gols, mas é uma equipe muito boa de trabalhar, é uma equipe muito boa de contra-ataque. E aqui o Mainz vai ter alguns problemas para essa partida. O Mainz até hoje não entrou para disputar a Bundesliga e, se não acordar, vai acabar brigando contra o rebaixamento, porque tem uma equipe muito limitada. Eu vou listar aqui no nosso primeiro back do Café com Apostas, esse back Gladbach dessa sexta-feira. Eu vou para buscar esse back, mas tanto o lay dessa partida fica muito interessante estar trabalhando nesse jogo. Se o Gladbach estiver tendo posse de bola ofensiva, mas não estiver conseguindo finalizar em gol, né? Se o Mainz estiver muito fechado, o Gladbach estiver apenas tocando bola, tentando alçar a bola para a área, aquele jogo de forma mais lenta, sem finalizar o gol, eu vou estar trabalhando esse lay mais, porque fica muito mais confortável, porque a correção do back ela é muito mais agressiva do que a correção do lay. Mas aqui, se o Gladbach estiver martelando, estiver em busca do gol, estiver finalizando, estiver criando oportunidades claras de gols, estarei tentando aqui buscar esse back nessa sexta-feira, que tem uma odd muito interessante de 2,16. E o nosso próximo jogo agora é na partida do Wolfsburg contra a equipe do Darmstadt. A gente tem um mercado muito baixo a favor da equipe do Wolfsburg, né? O Wolfsburg que vai brigar na parte de baixo da tabela, vai enfrentar o Darmstadt, que até então é a pior equipe dessa Bundesliga, mas aqui é um mercado que não me agrada. Essa odd do Wolfsburg poderia estar um pouco mais acima,
Só que, de qualquer forma, é muito complicado a gente tentar buscar uma correção aqui de mercado, porque a equipe do Darmstadt, ela é tecnicamente muito fraca, né? O Darmstadt já sofreu 18 gols em 6 partidas. É um jogo difícil de trabalhar, é um jogo para a gente leitura, né? É um jogo para a gente esperar para ver o que vai acontecer, se a gente vai encontrar algum padrão, mas não gosto dessa odd do Wolfsburg de 1,94. O Wolfsburg não joga para ter uma odd de 1,94, então aqui é uma partida que eu vou preferir pular, porque 10,5 temos outras partidas interessantes, como essa do Stuttgart, que vai enfrentar a equipe do Wolfsburg. O Stuttgart é uma grande surpresa positiva nessa temporada, vem jogando muito bem, é uma equipe que sabe propor muito bem o jogo, é uma equipe que sabe contra-atacar muito bem e também possui uma defesa um pouco sólida na competição. Vai enfrentar o Wolfsburg, tem um elenco mais limitado, venceu bem a última partida contra a equipe do Frankfurt, mas tem um elenco muito limitado. A equipe do Stuttgart jogando dentro de casa, jogou até o momento, né, 3 partidas e teve 3 vitórias. É uma equipe que consegue encaixar o padrão de Beck muito bem, como encaixou na 6ª rodada, mas infelizmente não conseguimos pegar esse gol no primeiro tempo. Mas aqui, nessa odd de 2,04, fica muito confortável, está a favor do Stuttgart. O Stuttgart que começa sempre suas partidas ali basicamente nos 220 volts, e o Stuttgart almeja coisa grande nessa temporada, e se quer almejar coisas grandes, não pode perder pontos, principalmente em casa, contra equipes tecnicamente muito inferior. E o nosso segundo back aqui do Café com Apostas, eu vou para esse sabadão às 10h30 para buscar esse back Stuttgart, que tem uma odd de 2,04. E o nosso próximo jogo é o Dortmund contra o Union Berlin. Duas equipes que começaram muito mal a temporada, né? Bem abaixo das expectativas. O Dortmund jogando muito de forma lenta, né? E vai enfrentar o Union Berlin. O Union Berlin que caiu muito de produção. Fez uma excelente temporada passada, manteve seu elenco, mas a equipe não vem conseguindo ter o mesmo rendimento da temporada passada. Basicamente, já deu adeus à Liga dos Campeões, mas vai aqui agora tentar recuperar nessa Bundesliga para poder tentar sonhar com uma próxima Liga dos Campeões na outra temporada. Mas aqui é um jogo extremamente difícil, né? A gente tem o mercado do Dortmund numa odd de 1,61, mas o Dortmund é uma equipe incerta, né? A gente não sabe como o Dortmund vai se postar em campo. É um mercado que, para mim, está muito baixo, mas buscar uma correção de odds contra a equipe do Dortmund também acaba correndo muitos riscos. É um jogo que eu também vou preferir pular. Não me agrada essa odd do Dortmund. Se a gente tivesse uma odd do Dortmund ali próximo a 2, seria até interessante a gente ir com um viés de trabalhar esse back Dortmund. Mas o Dortmund não vem jogando para uma odd de 1,61. E no mais que vai pegar a equipe do Union Berlin, que ainda não se encaixou na temporada, né? Vem muito atrapalhado, fica muito desconfortável estar trabalhando esse back Dortmund aqui no primeiro tempo. Então é mais um jogo aí que eu vou pular. E o nosso próximo jogo vai ser aqui na partida entre o RB contra a equipe do Bochum. O Bochum, como eu já falei nos últimos Café com Apostas, é uma equipe muito difícil de trabalhar, né? Você trabalhar contra a equipe do Bochum, porque é uma equipe que está sempre atacando em bloco, é uma equipe que está errando muito no seu setor ofensivo, é uma equipe difícil, né? Sempre perde seus jogos, mas para encaixar o padrão de back contra eles é um pouco complicado, porque quando eles têm a posse de bola, eles acabam agredindo, né? Atacando com muitos homens no campo ofensivo, e trabalhar em back sofrendo o calor do adversário não é confortável. Aqui a gente tem uma diferença técnica muito grande entre a equipe do RB e do Bochum. O RB que almeja brigar nas cabeças nessa temporada, uma odd 1,26. Digamos, é uma odd sim muito justa, né? Porque a diferença técnica ela é muito grande. Mas eu não vou listar esse RB aqui na lista desse sábado. Não gosto de trabalhar contra o Bochum, porque o trade esportivo, para a gente trabalhar ao vivo, em alguns cenários, eu tenho que fechar minha posição, e acaba que contra o Bochum eu acabo tendo que fechar minha posição em muitos momentos, e tá contra o tempo, sofrendo o calor da equipe adversária, eu acabo sofrendo muitas correções negativas, então é um risco que não vale muito a pena. Mas se você quer buscar esse back RB, só tome um pouco de cuidado de como o Bochum vai estar contra-atacando. Se o RB estiver conseguindo controlar completamente as ações do jogo, fica muito viável estar trabalhando esse back RB, que muito provavelmente deve vencer e provavelmente deve até golear a equipe do Bochum pelo estilo de jogo
da equipe do Bochum. O mercado de over aqui seria um mercado muito interessante, né? Vamos dar uma olhada aqui no mercado de over, mas como já falei no início do Café com a Aposta, a gente tem os mercados bastante amassados, né? A gente teve uma média da Bundesliga altíssima, né, comparada a temporadas anteriores, então fica inviável aqui também de buscar esse mercado de gols numa odd de 1,37, uma odd extremamente baixa, mas aqui muito provavelmente a gente deve ter essa equipe do RB goleando a partida. Quem gosta de trabalhar mais o mercado da goleada, pode ser interessante buscar essa goleada do RB, mas eu particularmente vou ficar de fora dessa partida, vou acompanhar. Se o Bochum não estiver conseguindo contra-atacar, fica muito confortável sim estar trabalhando nessa odd de 1,26 da equipe do RB. E o nosso próximo jogo para fechar o sábado é na partida do Bremen contra a equipe do Hoffenheim. O Bremen decepcionou na última partida contra a fraquíssima equipe do Darmstadt, né? O Darmstadt chegou a fazer ali 4-1. Aí depois o Bremen tentou até agredir a equipe do Darmstadt, mas agredindo muito mal, né? Não gostei de forma alguma do jogo do Bremen contra a fraquíssima equipe do Darmstadt, mostrando muito, né, a limitação também da equipe do Bremen, que vai enfrentar o Hoffenheim que também tem um elenco limitado, mas começou muito bem essa Bundesliga. A gente tem um mercado dando uma odd parelha entre as equipes, um pequeno favoritismo para a equipe do Hoffenheim, um pequeno favoritismo devido basicamente à posição da tabela das equipes, mas são duas equipes basicamente que vão ficar ali no meio de tabela. É um jogo também difícil de trabalhar, é um jogo para leitura. Tanto trabalhar o Lei Bremen quanto o Hoffenheim fica confortável dependendo de como as equipes vão se postar dentro de campo. Um pequeno cuidado é só nos primeiros minutos do jogo, né? Porque a equipe mandante costuma exercer aquela pressão inicial da equipe que joga dentro de casa. Então, se o Hoffenheim começar muito para trás, o Bremen começar em cima, a gente pode ter uma correção, né, de odd aqui, uma inversão de mercado num piscar de olhos. Mas aqui também é um jogo carne de pescoço, é um jogo que eu vou preferir ficar de fora, vou pular. E o nosso próximo jogo agora é no domingo, na partida entre o Leverkusen contra o Colônia. O Colônia, junto com o mais, as equipes que se mantiveram, né, da temporada passada para essa na Bundesliga 1, que vão brigar lá embaixo. São equipes que é até ruim de assistir partida dessas equipes, né, que não possuem válvulas de escape, erram muito no setor ofensivo. E aqui a gente vai ter a equipe do Leverkusen que, jogando dentro de casa, almeja muita coisa nessa temporada. A gente tem uma diferença técnica muito grande e uma odd muito interessante de trabalhar esse 1,37. Na última partida, o Stuttgart jogou na casa do Colônia. O Colônia, depois dos 15 minutos, já não conseguiu ter muita reação na partida e, tecnicamente, o Stuttgart ele é muito inferior que o Leverkusen. O Leverkusen aqui deve dominar basicamente durante os primeiros 45 minutos de jogo. E aqui vai ficar muito confortável a gente trabalhar esse back nessa partida. E eu vou para esse jogo com esse viés de trabalhar esse back Leverkusen numa odd de 1,37. Vai depender muito de como o Leverkusen vai se postar em campo. O Leverkusen começou sua última partida meio perdido em campo, mas aqui jogando dentro de casa a gente deve ter um Leverkusen pressionando demais desde o primeiro minuto. E muito provavelmente a gente deve conseguir encaixar esse back aí no primeiro tempo. E muito provavelmente a gente deve conseguir sair com esse golzinho aqui na partida. E o nosso próximo jogo é o Bayern de Munique contra o Freiburg. O mercado dando uma odd de 1,18 para o Bayern, né? Um mercado, digamos que até é um mercado muito justo, né? Porque o Bayern é a equipe super favorita para poder vencer a Bundesliga. Vai pegar um Freiburg que está oscilando bastante na temporada, né? Faz jogos bons e jogos ruins. Só que aqui o mercado numa odd de 1,18 é uma faixa de odd que eu não gosto muito de trabalhar, e principalmente porque o Bayern está passando uma certa insegurança defensiva, né? O Bayern que contratou o Sommer na temporada passada para suprir a ausência do Neuer, vendeu o Sommer nessa temporada, mas a gente não teve o retorno do Neuer e tem um goleiro ali que está tomando alguns gols de bolas defensáveis e fica muito desconfortável trabalhar. Eu não tenho métodos para trabalhar essa faixa de odds. Para você que tem método de trabalhar essa faixa de odds, muito provavelmente a gente vai ter o Bayern amassando a equipe do Freiburg durante os primeiros 45 minutos. Muito provavelmente a gente deve ter até mesmo o Bayern goleando essa partida aqui contra o Freiburg, mas é um jogo que eu particularmente vou ficar de fora. Vou acompanhar basicamente ali a partida, mas sem nenhum viés para poder entrar no mercado. Mas se você tem método para isso, muito provavelmente
o Bayern deve encaixar uma forte pressão aqui nesses primeiros 45 minutos de jogo e muito provavelmente deve vencer com certa facilidade essa partida contra o Freiburg, mas eu vou pular essa partida, vou ficar de fora. E o nosso último jogo é o Frankfurt contra a equipe do Heidenheim, o Frankfurt que vem decepcionando bastante nessa temporada, vem oscilando demais da conta, né? Fazendo muitas partidas muito abaixo das expectativas, tá ali no meio de tabela, né? Vai enfrentar o Heidenheim que é uma equipe que subiu da segunda divisão para a primeira nessa temporada, é uma equipe bastante limitada também. O Frankfurt tem um elenco mais qualificado, mas o mercado não ajuda esse Frankfurt, né? Uma odd de 1,69. O Frankfurt não vem jogando, né? Não teve nenhuma partida que o Frankfurt teve uma dominância tão grande quanto o seu adversário, que poderia falar, né, que deu um padrão de odd de 1,69, né, 1,70. Ainda não aconteceu. É melhor em campo, né? O Frankfurt tem um elenco mais qualificado, mas esse mercado aqui de 1,70 não me agrada. Não gosto desse back Frankfurt a 1,70, porque o Frankfurt, no mais que tem um elenco mais qualificado, a equipe ainda não se encaixou dentro de campo. Então, é mais um jogo que eu também vou pular, eu vou ficar de fora. Se você vai para essa partida de domingo às 2h30, com a expectativa desse back Frankfurt, para essa back de 1,70 bater, você tem que ter uma pressão muito forte da equipe do Frankfurt, porque senão o mercado começa a corrigir de forma muito rápida, e aí quando você assustar já está com 10, 20% de prejuízo, tendo que fechar a posição. Então toma esse cuidado aí com essa partida do Frankfurt, né? Muito provavelmente o Frankfurt deve vencer, mas não deve encaixar aqui o nosso padrão de back, né? A nossa leitura para a gente buscar um back nessa partida, nessa odd de 1,70, muito provavelmente ela não vai se encaixar, então é mais um jogo que eu vou pular, e assim encerramos a nossa 7ª rodada da Bundesliga. Lembrando que o Café com Apostas é um oferecimento do Bolsa de Apostas, que é uma exchange. Para você que quer trabalhar o verdadeiro trade esportivo, você tem que estar trabalhando numa exchange, e o Bolsa de Apostas é a melhor opção para nós aqui brasileiros. Então, se você ainda não tem conta, aproveite, digita aí bolsadeapostas.com e já cria conta aí na sua exchange para você também estar trabalhando o trade esportivo. E assim finalizamos a 7ª rodada da Bundesliga. Espero demais ajudar vocês com as leituras dos jogos do final de semana. Um forte abraço e até o próximo Café com Apostas!